Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. Então, gente, eu já começo pedindo o like de vocês no vídeo, para que vocês se inscrevam aqui no canal, para ajudar a continuar o nosso projeto aqui viável, né? Manter o nosso canal ativo. E aí eu tenho um recadinho para vocês antes da gente ir para a aula, de eu mostrar a pecinha para vocês. Os nossos projetos, gente, maiores, como a Turminha Junina, as Santinhas, o Projeto Sereia, eles vão estar pausados aqui no canal por enquanto, justamente porque a gente precisa de um número maior de visualizações para que o canal ele consiga se manter, tá bom? Então a gente vai continuar trazendo projetos, porém de uma forma um pouquinho mais enxuta, e assim que o canal ele conseguir aí ter essa independência, a gente volta com os projetos maiores, combinado? E no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa pecinha super fofa, que é um porta-balas, bem bonitinho, bem prático de fazer, tá bom? Nós temos aqui o nosso espantalhinho na versão pocket, que é um tamanho super bonitinho, mas vocês podem aumentar aí caso tenha necessidade para o trabalho de vocês, tá bom? Então, vamos para nossa aulinha, lembrando que moldes, informações de tamanho, tudo isso sempre fica aqui na descrição do vídeo, tá certo? É só vocês acessarem a descrição para poder ter acesso ao molde. Então, chega de papear, bora feltrar e aproveitem bastante essa aula, tá bom? Vambora. Vamos começar dublando a franja e o cabelinho da parte de trás. Aqui, gente, eu tô utilizando a cola de silicone fria, mas se você preferir, você pode usar aqui o termocolante sem problema, tá bom? Então, eu vou aplicar a cola aqui em toda a bordinha do cabelinho e vou posicionar em um outro pedacinho de feltro. E a mesma coisa eu vou fazer na franja. Você vai esperar essa cola secar e vai recortar o excesso. Para dar acabamento, eu vou passar a chama do isqueiro bem rapidinho aqui para selar. Cuidado só para não derreter o seu feltro. Agora vamos colar a franjinha. Essa é uma outra franjinha, tá bom? Que vai ficar ali por baixo, aplicando a cola somente ali na parte de baixo mesmo. E vamos colar também esse cabelinho, que é uma base ali na parte de trás. Você pode aplicar a cola somente na parte de cima ali da cabeça. E, gente, eu gosto de fazer a marcação do rostinho à mão livre. Então, eu acho o centro do rosto, boto ali a franjinha se tiver, para ter orientação e faço as marcações, tá bom? Aqui eu tô utilizando um botãozinho para marcar a boca e sempre com a caneta fantasminha. Vou posicionar aqui as bochechas também. Mas lá no molde eu deixei um gabarito caso vocês queiram seguir, tá bom? Então, aqui nessa bochecha eu vou botar uma gotinha de cola só para segurar no lugar. E vamos fazer aqui os bordados. A boquinha eu vou bordar com pontinho atrás, que eu já ensinei aqui no canal. E eu utilizo a linha de costura comum dupla na agulha para fazer esse bordadinho. Para aplicar as bochechinhas, eu vou utilizar o ponto palito, que eu também já ensinei aqui no canal. Esses links eu vou deixar todos na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Eu gosto desse pontinho porque eu acho que fica com um acabamento super bonitinho. E depois de finalizar essa parte de bordado e aplicação, eu vou juntar a parte de trás da cabeça e vou fazer ali um pontinho alinhavo para separar a orelhinha da cabeça, porque depois, quando a gente vai encher, fica um efeito mais natural dessa orelha, ela fica mais bonitinha. Então, aqui não tem mistério, ó, pontinho alinhavo bem simples. E aí, quando você finalizar o pontinho, você vai jogar a linha para dentro da orelha. Aí você já pode fazer um ponto de arremate ali para prender a linha. E aqui, no caso, eu já vou utilizar a mesma linha para começar o meu ponto caseado. Reparem que eu comecei ali embaixo do cabelo, tá bom? Nunca comecem ali onde o cabelinho termina, que é para o seu acabamento ficar bem bonito. Depois de finalizar o caseado do rosto, eu vou fazer o ponto caseado ali do topo até a orelha e depois da outra orelha, mais ou menos até a metade ali, vou deixar a abertura. E aqui eu vou utilizar a fibra para fazer o enchimento, eu só vou mostrar para vocês aqui a técnica. Você vai empurrando a fibra ali com o dedo contra a costura, começa o enchimento sempre pelas laterais e depois o meio, porque aí o seu acabamento vai ficar bem bonito. E aqui, gente, ó, o segredo é encheu bem, vá fechando agora a peça aos pouquinhos e vai enchendo conforme você for fechando. Ó, o buraquinho ali bem pequenininho, eu só vou completar com a fibra, porque isso vai garantir que sua peça ela fique bem redondinha e bem bonitinha com enchimento, tá bom?
E agora eu vou fazer a marcação dos olhos, eu vou posicionar ali a outra franja, só para ter uma noção de espaço. Faço a marcação com a caneta fantasminha e vou aplicar aqui os olhinhos. Mas antes disso eu vou fazer a profundidade, eu gosto desse movimento de olhinho mais fundinho. Então é bem simples, é só entrar ali, ó, com a agulha pela parte de trás e passar a linha aqui umas 2 vezes, puxando só para ela afundar o feltro. E aqui eu vou utilizar uma pérolazinha preta, mas é opcional, você pode usar outra opção de olhinho aí que você tiver ou que você já estiver acostumado. Eu passo com essa linha 3 vezes pela pérola para que ela fique bem segura. E aqui eu vou fazer uma marcaçãozinha simples de sobrancelha e de cílio, lembrando que eu faço a mão livre, mas se você quiser riscar com a caneta antes, não tem problema, utilize a caneta fantasminha que dá para apagar depois. O nariz, então, você vai recortar o molde uma vez aí no feltro laranja e aqui eu vou utilizar a cola quente mesmo para colar no rostinho. Eu gosto de fazer, gente, pontos de luz nas bochechinhas dos meus personagens, mas é opcional. Aqui eu tô utilizando a tinta de tecido e a pontinha de um agulhão, tá bom? É bem simples. Agora vamos montar o corpinho. Vamos começar colando a calça, aplicando a cola de silicone ali somente na parte de cima e colando no corpinho, tá bom? Aqui na faixa da cintura, essa parte não vai ter lá no molde. Eu simplesmente cortei uma tira de feltro ali numa espessura que eu achei que ficasse legal e colei. Eu vou até mostrar o tamanho que ficou aqui para vocês, caso vocês queiram seguir. Ela ficou com aproximadamente ali meio centímetro de largura, tá bom? E aí nós vamos colar com a cola de silicone fria mesmo, em cima ali do cós da calça e vamos recortar o excesso. E vai fazer a mesma coisa na parte de trás. Nos meus bonecos eu não coloquei o sapatinho, mas eu deixei no molde caso vocês queiram colocar. Então a hora de aplicar é essa aqui. Você vai colocar ali um pouquinho de cola de silicone fria na parte de cima e depois cola o detalhe da barra da calça, mas eu não achei necessário, tá bom? E aqui, ó, para aplicar o detalhe da calça, eu vou aplicar a cola e deixar a parte do meio sem, porque depois nós vamos passar uma costura para dividir a perninha. Posiciona ali no local e recorta o excesso nas laterais. Eu costurei aqui 2 pedrinhas para imitar botão, mas você pode colar também, e fiz o ponto caseado ali do pescoço até a lateral. E aqui eu vou fazer a emenda da linha. Então, entrei com a costura ali até dentro da calça. Vou fazer a emenda aqui, ó, e vou fazer o ponto caseado normalmente. Eu já ensinei ponto caseado em detalhes aqui no canal e essa emenda também, tá bom? Sigo com ponto caseado e aqui, gente, não precisa cortar a parte de dentro do corpinho porque a calça já tem uma sobra, tá bom? Finalizei o caseado ali do outro lado da calça e agora eu vou fazer a emenda da linha aqui desse outro lado. Então, eu passo com a agulha ali por dentro da última argolinha que eu fiz o ponto, travo a linha e continuo o ponto caseado normalmente. E aqui você vai enchendo a peça e vai fechando a costura aos pouquinhos, sempre até finalizar esse corpinho. Ele tem que ficar, ó, bem firme, bem durinho. Vamos agora fazer os bracinhos. Então aqui esse detalhezinho da manga eu cortei da mesma forma que eu fiz lá no cós da calça, não vai ter no molde. Recortei a mão livre e o meu ficou com a largura de aproximadamente uns 8 milímetros. Então, você vai seguir aplicando a manguinha ali, aplicando a cola somente na parte de baixo, colando no bracinho, e depois vai colar o detalhe e recortar o excesso nas laterais. E aí, você já faz o ponto caseado na mãozinha. Eu não recorto o excesso de feltro nude da parte de dentro, tá bom? E agora eu vou fazer o ponto caseado ali da parte de cima e vou parar na mãozinha. Vou fazer um enchimento e aqui, para não ter que cortar a linha, eu vou só entrar com ela ali no meio da costura, sair do outro lado e aqui você vai passar por dentro do último pontinho que você fez e vai continuar o ponto caseado normalmente. E aqui é aquela velha história, vai enchendo aí a sua peça e vai fechando até você finalizar todo o enchimento, tá bom? E agora vamos fazer aqui o detalhe da mãozinha. Então eu vou recortar várias tirinhas no feltro caramelo, também não tem no molde. Eu cortei uma tirinha aqui de aproximadamente 2,5 centímetros, o comprimento não importa, e você vai cortar tirinhas, não precisam ser do mesmo tamanho. Aplica a cola quente só na pontinha
e posicione na mãozinha dessa forma que eu vou mostrar aí para você no vídeo, bem rente ali ao detalhe da manguinha. Faça toda a volta e o resultado será esse. E agora nós vamos aplicar um pouquinho de cola ali na mãozinha e vamos abaixar essas tirinhas. E depois é só recortar o excesso ali para deixar no tamanhozinho que você quiser, tá bom? Se quiser a mãozinha mais aparente ou menos aparente. Ela ficará assim. E você pode fazer esse mesmo detalhe aqui no pezinho, se você quiser, tá bom? Eu não fiz, não achei necessário porque é um pedaço muito pequenininho, mas você pode fazer. E agora vamos fazer aqui a divisão da perninha. Eu começo dando um pontinho ali no meio, ponto simples, e vou trabalhar aqui com o ponto atrás, mas você pode fazer o ponto alinhavo também. Então, você vai dando os pontinhos e vai puxando a linha para afundar esse meio e fazer a divisão da perninha. Não há necessidade de fazer esse ponto até a parte de cima, ok? E aqui para o arremate, depois que eu finalizei tudo, eu entro com a linha na peça, jogo lá para a lateral, faço 1 ou 2 pontinhos caseados em cima dos pontinhos já existentes e finalizo a costura. Vamos começar a montagem agora do nosso espantalho, marcando ali a posição do pescoço e fazendo uma abertura na parte de trás da cabeça. Faça uma abertura pequenininha e, se for necessário, vá abrindo aos poucos, tá bom? É só o suficiente para o pescoço entrar bem justinho. Depois de medir, nós vamos aplicar a cola quente e vamos posicionar esse pescocinho. E aí pressione até essa cola secar totalmente. Em seguida, limpe bem o bico da pistola e vamos aplicar um pouquinho de cola também na parte da frente. Lembrando sempre de pressionar até a cola secar, tá bom, gente? Vamos aproveitar aqui agora também e colar o cabelinho que estava solto ali da parte de trás. Vamos colar também a franjinha. Reparem que eu não estou aplicando a cola na beirinha ali, só no centro mesmo. Posicione e pressiona ali até a secagem da cola. Eu gosto de colocar o cachecol nessa etapa, mas se você quiser colocar depois dos bracinhos, aí fica a seu critério, tá bom? Aqui eu vou dar um nozinho simples, vou só posicionar ele no lugar. E agora eu vou botar um alfinete aqui para ele ficar certinho. Vou colar o cabelinho na parte de trás. Aplica a cola sempre na cabeça para não correr o risco, né, dela aparecer ali ou vazar. Posicione e pressione ali até a secagem total. A parte de baixo do cabelinho, por enquanto, fica solta mesmo. E agora vamos colar os bracinhos, que é bem simples. Levanta ali o cachecol e aplique a cola bem pouquinho ali na voltinha do bracinho. Vocês vão ver aí que é bem pouca, não precisa ser muita. E o segredo aqui é você posicionar e apertar contra o corpinho e aguarda aí até a secagem total da cola, tá bom? E aqui agora eu vou só dar uns pinguinhos de cola para fixar o cachecol, para que ele fique no lugar certinho. E vou dar uns piques ali na pontinha para dar um charme. Sigo dando os pinguinhos de cola para posicionar ali o cachecol. Aí só para que ele fique bem certinho no lugar. E vamos finalizar também aqui agora a colagem ali daquela parte de trás do cabelinho que ficou solto. Agora vamos fazer o chapéu, que é bem simples. Junte as duas partes de cima e faça o ponto caseado. E depois nós vamos posicionar ali naquela parte circular, que é a aba do chapéu, da forma que eu tô mostrando aí no vídeo. E vamos fazer o ponto caseado em volta. Vai fazendo com calma, bem devagarzinho, vai ajeitando ali a aba junto com a parte de cima, que vai dar certo, tá bom? Quando eu chego ali mais ou menos, ó, no final, eu dou uma esticadinha nessa parte de cima que a gente costurou as duas partes para poder finalizar a costura e ficar bem certinho. E aqui eu vou colocar um pouquinho de fibra só para dar estrutura nesse chapéu e vamos colar na cabeça do nosso espantalho, sempre tomando cuidado com o excesso de cola para que ela não vaze, tá bom? Pressiona ali contra a cabeça do nosso bonequinho e aqui eu vou aplicar também na parte de trás para ficar bem fixado. E para decorar eu vou utilizar 2 apliquezinhos de flores que eu tinha aqui, vou colar um sobre o outro e depois colar no chapéuzinho.
E assim finalizamos o nosso espantalho. Agora vamos para o porta-balas. Então aqui eu vou começar aplicando a cola de silicone fria nessa tira de papelão que vai estar descrita lá no molde para vocês. Capriche na cola principalmente nas bordas, tá bom, gente? Para ter um acabamento bonito, e vou colar ali sobre um pedaço de feltro. Nas pontas eu vou cortar uma bordinha, deixar uma bordinha maior, e aqui eu acabei colando tudo, mas não colem tudo não. Deixem mais ou menos ali meio centímetro sem a cola, tá bom? Que depois a gente vai recortar o excesso do papelão. E nas laterais eu vou cortar com uma borda, mas uma borda bem menorzinha, tá bom? E a mesma coisa a gente vai fazer ali dos outros lados, ó. Então, nas pontas com uma borda um pouquinho maior e nas laterais uma borda um pouquinho mais fina. Vou aplicar a cola do outro lado do papelão e vou colar novamente sobre o feltro. Aí aqui nas laterais, nas pontas, né, eu vou cortar rente, e nas laterais ali maiores eu vou cortar deixando uma outra borda, tá bom? Eu vou repetir esse processo aqui depois na colagem para vocês verem. Então, ficará assim, as laterais ali com uma borda um pouquinho maior e as pontinhas com feltro rente um ao outro. Lembrando que um dos lados vai estar um pouquinho solto ali, mais ou menos meio centímetro. Nas laterais da caixinha, a gente vai fazer a mesma coisa com a cola, tá bom? Aqui, gente, no molde eu coloquei uma vez, mas são 2 vezes no papelão, tá? Eu deixei uma bordinha pequenininha ali nas laterais e na parte de baixo, e na parte de cima uma bordinha maior. E agora vamos fazer o processo que nós fizemos lá novamente, ó. Na parte de baixo, na lateral, eu vou deixar uma borda um pouquinho maior e em cima eu vou cortar rente, tá bom? Aí depois, na hora de encaixar as peças, vocês vão entender o porquê. Então, laterais e parte de baixo com borda sobrando e a parte de cima rente. Então, depois de forrada, nós teremos essas 3 partes. E agora vamos começar a costura. Então, reparem que para a parte de dentro vai ficar aquelas sobrinhas, que é justamente para a gente poder fazer a costura do ponto caseado, tá bom? Então, aqui, ó, você vai fazendo um pontinho, não tem mistério. E na hora de chegar na curva, a gente vai ajustando esse molde. O papelão é bem maleável, então é só você ir dobrando com cuidado, que ele vai se ajustar certinho ao molde, tá bom? Antes de finalizar a costura do outro lado, vamos medir aqui, ó, e tirar ali o excesso do papelão. É bem pouquinho, gente, mas eu deixei uma sobra aí de segurança, tá bom? E retiro o excesso do feltro também para que fique tudo na mesma altura. Daí você vai seguir com ponto caseado normal e vai fazer o ponto caseado ali também naquela lateralzinha, ó, que a gente recortou o excesso do feltro e do papelão. E aí você vai juntar a outra parte e vai fazer o ponto caseado. E aí já faço o ponto caseado também nas partes de cima. Foi por isso que nós deixamos uma sobrinha lá e cortamos rente, justamente para fazer essa costura no final. E aqui eu vou passar o agulhão na parte de dentro, só para dar o acabamento ali, empurrar o feltro, né, para as laterais. E agora vamos fazer aqui o nosso girassol. Então, aqui eu juntei as 2 partes do feltro amarelo e vou fazer o pontinho alinhavo ali no centro. E depois eu vou puxar para franzir essa flor e dar um efeito de flor mais cheia. E depois é só fazer o arremate na parte de trás e cortar a linha. Aqui o miolo da flor eu vou fazer dublado. Aqui eu estou utilizando a cola quente para acelerar o processo, mas vocês podem utilizar a cola de silicone fria. Recorto o excesso do feltro e passo o isqueiro ali em volta para dar acabamento. Se você preferir, pode fazer com a costura também. E aí eu vou recortar 4 folhinhas e 2 sépulas. Para fazer a estruturação eu vou usar arame, mas se você for dar de lembrança para a criança, eu sugiro que você cole o girassol direto na caixinha, sem a utilização do arame, tá bom? Aqui eu estou utilizando arame galvanizado, que você compra em loja de material de construção, e vou usar um alicate aqui, porque esse arame ele é bem resistente, então você precisa da ajuda do alicate para fazer essas dobraduras aqui, nas 2 pontas, na verdade, para ficar mais seguro. Para encapar esse arame, eu vou recortar aqui uma tira de feltro, que também, gente, não tem tamanho certo, tá? Eu recortei uma tira aqui a olho mesmo, e nós vamos colar essa tirinha ali na ponta do arame e vamos enrolando.
E aqui você só vai aplicando a cola quente e vai enrolando até encapar todo esse arame. E agora vamos para a montagem do girassol. Nós vamos começar colando ali o miolo com a cola quente mesmo. E aqui eu vou colar agora o arame. Nós vamos aplicar a cola a princípio só ali na pontinha. E vamos posicionar ali onde ficou a abertura do miolo. E vamos encaixar a primeira sépola. Vamos fazer uma abertura ali no centro, para que ela encaixe ali nesse arame. E aí você vai posicionar e vai dar um pinguinho de cola ali só para segurar essa sépola no lugar, tá bom? Então, um pouquinho de cola agora no princípio só para segurar. E vamos repetir o processo com a segunda sépola, que aí sim ela vai dar o acabamento final nessa parte de trás. Aí aqui você vai aplicar agora a cola quente mesmo para fixar bem, ali embaixo também do arame, onde ficou solto, para que fique tudo bem presinho. Agora vamos iniciar a colagem das folhinhas. Vocês vão colar nessa posição que eu vou mostrar para vocês aí no vídeo. Eu escolhi fazer a folhinha desse jeito porque eu acho que ela dá um aspecto mais bonito e fica com mais volume na florzinha, tá? E aí você vai seguir colando as outras também. Para dar um efeito nesse miolo, eu vou utilizar aqui a tinta de tecido na cor preta e a pontinha de um agulhão e vou fazendo pontinhos, tá bom? Ele vai ficar dessa forma. Para colar o girassol na caixinha, nós vamos precisar fazer uma basezinha para ele. Então, aqui eu estou utilizando uma tirinha de feltro. Essa minha aqui ficou com aproximadamente 2,5 por 16, tá? Eu não vou usar ela toda, já vou mostrar para vocês. Então, eu vou colando essa tirinha e vou enrolando na base do meu girassol. Se você quiser colocar ele em pé no centro da caixa, você tem que fazer essa espessura bem grossinha. A minha aqui eu não vou deixar grossa porque eu vou colar ali ela bem encostadinha na caixa, então não vai ter essa necessidade, tá bom? Agora vamos para a montagem da nossa abóbora. Então aqui eu recortei 2 folhinhas em cores diferentes. O cabinho eu vou fazer dublado, assim como já fizemos outras partes aqui anteriormente. Estou usando a cola quente para adiantar o processo. Recorto o excesso e passo o isqueiro em volta para selar. E esse detalhezinho aqui, eu estou usando aquele aramezinho para artesanato, que é bem maleável, e vou usar uma caneta aqui de molde para enrolar, tá? Esse arame, ele vem assim, ó, em rolinho, e você compra em loja de armarinho, é bem fácil de encontrar. A abóbora, ela vai ter umas marcações, então eu vou riscar aqui a mão livre, mas no molde eu deixei essa marcação para vocês, tá? Lembrando sempre de usar a caneta fantasminha. Depois disso, eu vou utilizar aqui a manta R2, eu vou sujar ali a nossa abóbora na parte de trás com uma sujeirinha de cola só para fixar. Vou recortar o excesso e vou repetir novamente, nós vamos ter aqui 2 camadinhas de manta. Em seguida, nós vamos fazer aqui, para fazer a profundidade dessa marcação, o pontinho atrás, tá bom? É só você ir seguindo o risco e ir fazendo o pontinho atrás para fazer a marcaçãozinha dessa abóbora. O resultado, então, será esse. E aí, se sobrar um pouquinho de fibra ali para fora, você recorta. Junta a parte de trás e faça o ponto caseado. E aqui, ó, só você ir ajeitando a fibra para dentro, ó, e vai fazendo o ponto caseado. Depois disso, nós vamos fazer o acabamento com o ferro de passar em temperatura baixa. Se você não tiver muita intimidade com o ferro, proteja sua peça com tecido de algodão. Mas você passar o ferro aqui vai dar um acabamento super diferenciado na sua peça, vai ficar bem bonito. Então, na folhinha que vai ficar na frente, nós vamos dar um piquezinho com a tesoura, é só o suficiente para encaixar ali o cabinho, tá? Depois de encaixar o cabo, dê um pinguinho de cola na parte de dentro só para fixar. Aqui você já pode colar a folhinha que vai ficar na parte de baixo. E vamos aqui também posicionar o arame antes de colar essa folhinha que já está com cabinho. Então, você dá um pinguinho de cola ali na parte de trás, só para que o arame fique certinho na posição. E agora sim, nós aplicamos a quantidade de cola para fixar essa folhinha ali na nossa abóbora.
E finalizada essa parte, agora nós vamos passar para a montagem final do nosso porta-balas. Para essa caixinha eu recortei aqui um pedacinho de juta de mais ou menos 20 centímetros por 10 centímetros. Então na outra eu não coloquei, eu coloquei um detalhe de folhinhas. Eu vou ensinar essa folhinha aqui para vocês, tá? Então você posiciona a juta ali dentro da caixinha e dê um pinguinho de cola ali, ó, em cada pontinha só para fixar essa juta, tá bom? Então nosso girassol, eu vou aplicar a cola na parte de baixo e ali na parte da frente da nossa base, vou pressionar ali contra a nossa caixinha, tá bom? Vou colar aqui agora também o nosso espantalho, aplicando a cola ali. Posiciona na caixinha, gente, e pressiona até essa cola secar totalmente, hein? Não vamos ter pressa, tá bom? Esse girassol aqui, o bom do arame é que você pode ali colocar ele na posição que você necessitar aí. E vamos finalizar colocando a nossa abóbora ali na parte de baixo. E com isso finalizamos a nossa caixinha. Eu vou mostrar aqui para vocês só como eu fiz o bordado dessa folhinha, que é bem simples, ó. Eu vou prender a linha ali na parte de trás e vou dando pontinhos na parte da frente para imitar aquelas marcações que a folhinha tem. E depois faz o arremate na parte de trás, é bem simples. E aí você vai colando na caixinha ali até preencher. Caixinha pronta, é só preencher com as balinhas aí e fazer muito sucesso na sua decoração e nas suas lembrancinhas juninas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido e que seja uma peça aí que seja bem vendável para vocês, tá certo? Então, ó, se vocês quiserem ver o trabalho de vocês sendo publicado lá no meu history, é só me marcar nas minhas redes sociais, o Instagram ou o Facebook, é o @cantinho dos mimos da Val, ou então você pode marcar também a minha hashtag, que é a hashtag Cantinho dos Mimos da Val, que eu sempre faço repost das peças de vocês lá no meu history, principalmente no Instagram, tá bom? Então, ó, eu espero vocês no próximo projeto, que essa aula, mais uma vez, seja uma aula aí que seja rentável para vocês, que essa pecinha traga bons frutos, tá bom? Um beijo e até o próximo projeto. Tchau, tchau!